Bom, pessoal, agora só um complemento, que eu vou fazer um vídeo bem curtinho, só para frisar aqui algumas coisas com relação às propriedades das árvores B, né? Porque quando eu gravei aqui os vídeos, né, explicando lá o código da árvore B, a gente acabou não falando das propriedades, né? Então eu acho que a gente meio que falou, mas ficou assim meio subentendido, na verdade, né? Eu não cheguei a listar para vocês essas propriedades. E eu acho que era importante a gente ter isso em mente, tá? E inclusive porque no EP, né, eu pedi para vocês implementarem a remoção, tudo, né, sem que eu desse o código para vocês. Então, eu acho que é importante que vocês entendam aí bem as propriedades da árvore, tá? Para vocês conseguirem entender o que vocês estão fazendo, tá? Então, assim, em linhas gerais, quando a gente faz uma estrutura de dados, a gente tem que, sabe, a gente quer, assim, pensando genericamente, né? Então, a estrutura de dados para a gente, ela funciona como se fosse uma caixa preta que executa algumas operações, tá? Então, por exemplo, inserção, busca, remoção, atualização, né? São as operações que a gente quer. E aí a gente quer um desempenho dessas operações, né? A gente busca uma eficiência em algum aspecto. Então, no nosso caso aqui especificamente falando, a gente busca minimizar o número de acessos ao disco, certo? Beleza. Aí, quando para a gente fazer com que essa estrutura funcione, a gente não só quer, né, fazer que ela funcione, mas a gente também precisa saber explicar por que que ela funciona, entendeu? Não só por que que ela funciona corretamente, mas por que que ela é eficiente, né? Então, para isso a gente precisa ter e não só para explicar por quê, né? Mas assim, para a gente mesmo saber, né? Se ela é eficiente de fato ou não, né? Como é que a gente sabe se aquilo que a gente está fazendo é ou não é eficiente? Então, quando eu falo para a gente provar, não é como se fosse uma exigência externa, né? Assim, eu tenho que provar porque, sei lá, porque o professor disse que tem que provar. Mas na prática, né, no meu dia a dia de trabalho, lá se eu fosse fazer um programa de computador, eu não ia precisar provar que ele funciona. Não é bem por aí, tá? Na verdade, assim, é a comparação que eu sempre faço com vocês, do engenheiro. O engenheiro constrói a ponte sabendo a resistência que aquela ponte tem, se quando passar um caminhão de não sei quantas toneladas, ele sabe que a ponte vai aguentar, tá? Ele não vai construir a ponte e depois testar, passar um caminhão lá para ver se a ponte aguenta. Não é isso que ele faz. E ele também não vai construir a ponte super resistente, muito acima do que ela, né, do necessário e vai gastar um monte de material a mais, aí a ponte vai ficar muito mais cara do que poderia. Tá? Então a ideia é que ele gaste o mínimo possível de recursos, mas que a estrutura lá a ponte ela seja resistente o bastante. Então no nosso caso aqui, que a gente está projetando programas de computador, né? A gente precisa saber muito bem como esse programa vai se funcionar, como que ele vai funcionar. A gente precisa saber isso de antemão. A gente não vai fazer teste para ver como que ele funciona. A gente vai projetar e vai calcular isso já na teoria aqui para saber, né? Enfim, então para a gente conseguir, né, organizar tudo isso, né, na nossa cabeça, nas provas aí que a gente precisa fazer, de corretude e de desempenho, né? A gente precisa, né, assim, o ideal, né, assim, digamos, uma forma aí, que acho que é a forma que acaba sendo quase que inevitável, né? É a gente pensar nas propriedades que essa estrutura tem que manter, como invariantes, né? Geralmente a gente ouve essa palavra invariante mais como de um laço, né? Então assim, esse laço dentro do algoritmo ele tem um invariante assim, assim, assado, tá? Só que o invariante nada mais é do que uma propriedade que ela é mantida ao longo da execução de um algoritmo, né? E aqui
E essas propriedades você pode também dizer que elas são invariantes, tá? Porque elas vão ser mantidas ao longo de toda a execução, tá? Então, e aí em cima dessas propriedades é que a gente vai conseguir dizer alguma coisa sobre essa árvore, tá? Porque aí você vai falar, bom, uma árvore que tem essas propriedades, aí eu consigo dizer que a busca vai ser log n, com log na base T lá, sei lá qual a base que vai ser aqui, acho que é T, né? A gente vai dividir, é mais ou menos isso, né? É o fator de ramificação, né? Então, então ele vai ser, né? Aí para a gente conseguir falar assim, a inserção vai ter complexidade também log de n na base T. Enfim, tudo isso vai se apoiar nessas propriedades, tá bom? Então a gente precisa se esforçar para enxergar aqui que toda operação tem que manter essas propriedades na árvore, tá? Então quais são as propriedades, né, que estão aí já na tela? Então a primeira, e eu peguei assim, talvez eu tenha pulado alguma propriedade meio besta, tá? Então eu estou focando nas que são mais difíceis. Assim, não é que tem a propriedade besta, nenhuma propriedade é besta, mas tem aquelas que são mais fáceis de ver, né? Então eu estou olhando agora só para as propriedades mais difíceis, vamos dizer assim. Então assim, ó, uma propriedade. Um nó interno com n chaves tem n mais um filhos, tá? Então assim, porque isso talvez não, acho que não é automático, né? Você fala, não é porque eu tenho n chaves que eu tenho que ter os n mais um filhos. Eu poderia ter um apontador nulo lá no meio, né? Falar, o cara que deveria ser o terceiro filho pode ser nulo, né? Não pode, né? Então, se eu tenho 5 chaves, eu tenho que ter 6 filhos. Eu não posso dizer que o meu terceiro filho é nulo, tá bom? Então, isso não pode. Isso é uma peculiaridade da árvore B, porque se você pegar uma árvore binária, um nó ele pode não ter filho nenhum, ele é folha, isso também pode ter, folha também pode ter na árvore B, né? Mas é um nó interno, ele pode ter dois filhos ou ele pode ter um filho só, tá bom? Então ele pode ter uma chave, né, o nó sempre tem uma chave. Então o nó da árvore binária tem uma chave, mas ele pode ter um filho só ou pode ter dois, né? Aqui não, aqui se é na árvore B e o nó tem uma chave, ele vai ter que ter dois filhos, tá? Se ele tem três chaves, ele vai ter que ter quatro filhos, tá? Então essa é a primeira propriedade. A segunda, toda folha tem a mesma profundidade, tá? Ou seja, essa árvore é balanceadíssima, né? Então ela não é nem assim balanceada meio que mais ou menos assim, né? Ela é balanceada da forma mais estrita possível, né? Então assim, todas as folhas têm exatamente a mesma profundidade. Mais balanceado que isso não dá, tá bom? Então essa propriedade aqui, ela já meio que mata a charada, né? Você fala, pô, todas as folhas têm a mesma profundidade, então obviamente essa árvore vai ter altura logarítmica, né? Tá? É, Agora, a questão é que assim, a gente tem que manter todas essas propriedades, né? E manter uma propriedade dessa aqui não é trivial, né? Todo nó diferente da raiz tem pelo menos t menos uma chaves. Se a árvore não é vazia, então a raiz deve ter pelo menos uma chave. Tá aqui, bom, é só para dizer que, né, a raiz não faria sentido você ter uma raiz lá e não ter chave nenhuma na raiz, né? Então, ou a árvore não, ela tá vazia ainda, então não tem nada, mas se você tem alguma coisa, então tem que ter pelo menos uma chave lá na raiz, né? Agora, ignorando esse caso mais simples, todo nó diferente da raiz, então a raiz é a única que pode ser que tenha uma chave, duas, sei lá, mas os outros nós todos, fora a raiz, eles têm que ter pelo menos t menos uma chaves, tá bom? Se você escolher o t como 50, então todo nó, exceto a raiz, vai ter que ter pelo menos 49 chaves, tá bom? E por último, última propriedade, todo nó pode ter no máximo 2t menos uma chaves, tá bom? Essas coisas todas aqui a gente já comentou, né? Talvez eu acho que eu não tenha enfatizado tanto aqui a primeira propriedade.
tá? Mas as outras a gente comentou, tá? Sobretudo a 3 e a 4. Essas aqui a gente, acho que eu falei bastante naquelas aulas lá que eu mostrei o código da árvore B. A 2 eu acho que eu falei assim mais por cima, a 1 acho que eu falei também bem por cima. Enfim, então todas essas propriedades a gente vai ter que manter, tá bom? E aí elas é que vão garantir o que a gente quer, né? Porque assim, o que adianta todos os nós terem a mesma profundidade, né? Todos os nós não, desculpa, todas as folhas, né? Se todas as folhas tivessem a mesma profundidade, só que aí no meio do caminho eu tivesse um monte de nó que tem uma chave só, então eu não ia poder dizer que eu tô com aquele fator de ramificação alto lá, né? Então, para eu dizer que eu tenho um fator de ramificação alto, eu tenho que garantir que todos os nós têm, né? Porque ó, uma coisa implica na outra, né? Se o nó tem pelo menos tem uma chaves e todo nó que tem n chaves tem pelo menos n mais um filhos, então esse cara aqui que tem pelo menos t menos uma chaves, ele vai ter pelo menos t filhos, tá bom? Então aqui eu estou garantindo o fator de ramificação lá que vai ser pelo menos t, tá bom? Então pelo menos t filhos todo nó interno vai ter, tá bom? Beleza. E aí no máximo, aí por que que eu tenho que ter no máximo ter, por que que eu tenho que ter um máximo, né? Porque você poderia falar, "Bem, então se não tivesse o máximo, eu vou botar todo mundo na raiz." Aí não ia mais ser árvore, né? Ia virar um vetor, né? Então, esse limite máximo, ele tem a ver com o tamanho da página lá, né? Então, tá, mas vocês lembram lá que tudo isso se justificava por causa dessa questão de tamanho de página, né? Então era quando eu faço a leitura lá no disco, eu leio uma página, tá bom? Então essa página tem que caber aí, tem que ser mais ou menos igual ao tamanho desse nó, tá bom? Então é por isso que tem que ter um limite máximo, tá bom? Beleza, então aí pessoal, aí vocês têm que tudo que a gente viu lá, tudo por que na hora que eu estou fazendo a inserção, aí eu vou. Lembra que a gente falou, a inserção ele sempre insere na folha, né? Aí então, sempre inserindo na folha, se eu insiro um elemento, uma chave numa folha, eu não estou alterando a árvore, né, a estrutura da árvore, eu só estou aumentando o tamanho daquele nó, né? Então, se essa árvore ela já era uma árvore B e eu insiro alguém nessa folha e ela aumenta de tamanho, ela vai continuar sendo uma árvore B. Ela vai atender todas as propriedades que ela atendia antes, né? Agora a questão é que se eu aumentar o tamanho dessa folha e ela estourar a capacidade máxima, aí ela vai deixar de ser uma árvore B, né? Então, quando isso acontece, aí é por isso, né, que então assim, lembra que é o que eu estava falando para vocês. Tudo que acontece lá no algoritmo, né, nas operações, é para manter essas propriedades. Então é por isso que e por que eu quero manter essas propriedades? Porque tendo essas propriedades eu consigo o que eu quero, que é falar, ó, eu vou minimizar o número de acessos ao disco, né? Então eu consigo falar que a altura da árvore vai ser proporcional ao log de n na base t, e aí eu consigo, né, falar para você que para ler um nó eu vou ler uma página só, porque ele tem aqui o tamanho máximo de chaves dentro do nó, né? Então eu consigo tudo isso, né? Se eu conseguir manter essas propriedades, eu consigo falar tudo isso que eu quero falar, que é assim, ó, um nó corresponde a uma página do disco, portanto, toda vez que eu acessar um nó, eu tiver que fazer aquela operação lá disk write, é um acesso ao disco só que eu vou fazer, eu não vou fazer vários acessos ao disco, né? Enfim, tá bom? Bom, e aí então, voltando ao que eu estava falando, aí então quando eu inserir na folha, aí a folha estourar a capacidade, aí eu vou lá, quebro esse nó em dois. Por isso que tem essa coisa do 2t menos 1 e depois o no máximo, né? E o pelo menos t menos 1.
Porque a hora que eu quebrar, eu vou jogar t-1 para o lado, t-1 para o outro e vou subir um para cima. Eu vou promover ele para o nó de cima, vamos dizer assim, né? Então daí é que não é, essas coisas não surgem do nada. Parece que, né, às vezes você pode achar que tem, isso aqui tá meio do nada, né? Pô, por que que o cara põe t-1 aqui, 2t-1 aqui, tá? O t-1 daqui eu tô querendo garantir um fator de ramificação alto, tá? O 2t-1 aqui eu tô querendo garantir que o limite máximo, assim, esse nó não pode estourar o tamanho de uma página lá do disco. Ah, mas então, aí essas ideias aqui surgem na cabeça do cara desse jeito, é que o cara, mas como que isso vai funcionar? Ah, quando encher o nó eu posso quebrar em dois. Ah, então agora eu sei que o limite mínimo tem que ser metade, mais ou menos, aqui do limite máximo, né? Certo? Então, então é isso, né? Então sempre tenha em mente isso. E aí depois, nessa história de promover para cima, aí você pode, acaba sendo como que uma inserção no nó de cima, né? E aí você vai jogar o mesmo problema para cima, né? Porque se você jogou um nó lá para cima e estourou o nó de cima, você vai ter que depois quebrar de novo esse nó de cima e promover para o outro nível de cima mais um elemento e assim sucessivamente, tá? Se esse negócio não estourar lá na raiz, o que que acontece? Você não alterou a altura de ninguém aí da árvore, né? Então, assim, quando você quebrou uma folha, as duas folhas que você colocou no lugar dela, elas vão estar ainda no mesmo nível, né? Na mesma profundidade, né? Então vai continuar valendo essa propriedade aqui, ó. Toda folha tem a mesma profundidade, tá? Quando você quebra um nó interno, o que que vai acontecer? O cara que era um nó interno, que tinha um monte de filho, ele vai quebrar em dois e aí os filhos vão ser divididos entre eles, só que isso não vai alterar a profundidade de nenhuma folha, tá? Então, quando você faz isso, também não altera a profundidade de nenhuma folha. Ou seja, a árvore continua balanceada do jeito que você queria, tá bom? Então, tudo que você fizer na árvore B, você tem que passar a limpo aqui essas propriedades. Vai falar, meu, tudo que eu estou fazendo tá mantendo essas propriedades? Tá. Ah, então beleza. Tá bom? É, o que mais, né? Ah, e aí assim, né? Quando isso estoura na raiz, então quando eu fui promovendo o cara lá para cima, e aí inchou demais a raiz, aí ela vai ser dividida em dois. Aí o cara que eu vou promover para cima agora, ele vai virar a nova raiz da árvore. Aí eu vou estar aumentando a profundidade de todas as folhas ao mesmo tempo, tá? Então, ou seja, todas as folhas vão continuar com a mesma profundidade, tá bom? Então é assim que a árvore B cresce, né? Quando eu estouro a raiz dela lá. Beleza, pessoal. Depois agora que eu estava falando dessas coisas aqui, eu me dei conta de que eu esqueci de falar lá no enunciado do EP sobre a questão do tamanho da página, né? Desse T aqui, né? Então, eu vou pedir para vocês definirem um T aí, um T fixo, tá? Depois eu falo lá, vou reeditar aqui o enunciado e vou colocar isso aqui lá, tá bom? Qual é o T que vocês vão usar, tá bom? Agora o fato é que assim, pessoal, o T, e a gente não vai tipo, se preocupar com qual é o tamanho dessa página no disco de cada computador aí, porque uma coisa é a página no computador de vocês, outra coisa vai ser no meu, tá bom? Então isso aí, quando você for fazer um sistema, digamos, de gente grande, né? Que um sistema de verdade, né, que de fato precisa que o tamanho desse nó corresponda lá ao tamanho da página, né? Aí você vai atrás de descobrir como é que, né, como que você descobre o tamanho dessa página, tá bom? No nosso caso a gente vai fixar um tamanho aqui relativamente pequeno, até porque senão vai ficar muito ruim da gente testar, tá bom? Então eu vou colocar para vocês lá no enunciado qual vai ser o valor desse t, tá bom? E aí vocês ficam com esse T fixo aí, beleza?
E aí assim, né? Esse T ele tem a ver com o número de chaves, né? Agora é claro que o tamanho da página ela vai ser maior do que o T, né? Maior do que esse 2T menos um, né? Por quê? Porque você vai ter que salvar lá no arquivo. é, Você vai, isso aí faz parte do EP, né? Você que vai ter que ver assim, o que que você vai ter que salvar lá, tá? Então, quantos bytes vai para cada campo, o campo da chave, o campo dos filhos lá, tá bom? Então, salvar isso aí no disco vai ter um tamanho lá específico de acordo com o cálculo que você vai fazer lá de tudo que você precisa salvar lá no arquivo para você poder recuperar a tua árvore a hora que você executar a operação lá de disk read. Tá bom, pessoal? E aí, quando vocês forem fazer a remoção, é a mesma coisa. Olha para essas propriedades aqui, tá bom? Porque na hora, obviamente assim, lá no Cormen tá tudo explicadinho direitinho, mas para você entender o que você está fazendo, não só para você implementar aqui cegamente o que ele está falando para você fazer, mas para você entender o que está acontecendo, pensa nessas propriedades aqui, porque na hora de remover você não escolhe de qual nó que você vai tirar, né? Porque na hora de inserir você escolhe, né? Você fala, eu vou inserir numa folha, né? Na hora de remover você não escolhe, né? O cara fala, eu quero que você remova essa chave aqui. Se a chave estiver na raiz, você vai ter que remover. Se a chave estiver na folha, você vai ter que remover. Se estiver num nó interno, você vai ter que remover, tá bom? E remover uma chave, o que que acontece? Ela vai diminuir o número de chaves daquele nó. E aí você pode violar a propriedade aqui do número mínimo de chaves que tem que ter um nó, tá bom? E aí você vai ter que ver como que lida com isso, tá bom? Aí eu não vou falar nada disso aqui, porque é o que eu quero que vocês estudem lá no livro, tá bom? Então o problema é esse aí, na hora de remover, e aí, o que que você faz para não violar essa propriedade aqui, tá bom? E aí quando, dependendo do que você for fazer, vai violar outra propriedade, né? Certo? Esse é o dilema aí. Tá bom, pessoal? Desculpa aqui as coisas meio esparramadas aqui, mas enfim. O nosso curso, só para agora falar um pouquinho do restante aqui da disciplina, né? Eu vou dar não vou seguir assim tudo, não vou dar tudo que está naquela apostila do Xavier para vocês, tá bom? Até porque lá tem umas coisas a mais aí que nem estão na ementa do nosso curso, tá bom? Então eu vou ver aqui o que que eu faço para a próxima aula e provavelmente a gente vai ter acho que mais uma ou duas, talvez, aulas ainda dentro desse assunto de estrutura de dados para memória secundária e depois a gente vai começar com a parte dos grafos, tá bom? E aí a parte dos grafos aí a gente vai ter um material melhor aqui para as videoaulas aqui, porque aí vai ter os slides, tá bom? Então lá para a parte dos grafos eu já tenho os slides do professor Coelho, lá do IME, tá bom? Que ele partiu do material do professor Paulo Feofilov e ele acabou editando esse material e foi esse material que eu usei a última vez que eu dei a disciplina de AED2. E é um material muito bom e acho que vocês vão, espero que vocês gostem aí da parte de grafos que vai ser bem bacana. Eu espero. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.